Segunda Reis, capítulo 7. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 7, versículo 3. Quem for encontrando, fique de pé comigo, para que possamos ler a palavra do Senhor. Amém? Segunda Reis, capítulo 7, versículo 3. Que diz assim o texto: à porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos amorreus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observavam que nada havia ninguém ali. Diga comigo, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Glória a Deus. Vire para a irmã que está do teu lado, à sua direita, à sua esquerda, e diga para ela: um ambiente de milagres te espera. Se você acredita nisso, glorifique ao Senhor, diga glória, diga aleluia, põe a sua cadeira nessa cadeira, isso, põe a sua Bíblia na sua cadeira, pega na mão de quem está do teu lado, ainda de pé, isso, continue glorificando, continue adorando, continue exaltando ao Senhor, isso, feche os teus olhos, renda glória ao nome dEle, porque a presença de Deus está aqui. Diga: Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Antes que eu comece a oração nessa noite, você pode agora abrir o teu coração para agradecer a Deus do teu jeito. Isso, louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, Deus, nós glorificamos a ti, nós louvamos ao teu nome, porque o Senhor está neste lugar. Pai, nós glorificamos ao Senhor, amado da nossa alma, Deus tremendo, Deus santo, Deus poderoso. O Senhor tem um domínio de tudo, o Senhor tem um controle de tudo. A nossa vida está nas tuas mãos. Colocamos, ó Pai, nas tuas mãos nessa noite todo o controle. Ah, Deus, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da libertação, o Senhor é Deus de renovo. O Senhor passeia nesta igreja com, ó Deus, as bênçãos que nós precisamos, porque o Senhor sabe, ó Deus, da necessidade do teu povo. Estamos aqui para glorificar a ti, palavra tua, não minha, porque o Senhor quem fala, não eu. E nós te pedimos, Pai, fala nesta noite, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor, glorificando a Ele. Aleluia, glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O povo, o contexto da mensagem, fala de um tempo em que o povo estava precisando do agir de Deus, precisando do milagre do Senhor, precisando de uma resposta. O povo estava distante de Deus,
E nem os israelitas e nem os sírios foram transformados pelo poder de Deus ao longo do tempo, mesmo que Deus tivesse agido profundamente na vida desse povo. Nós vamos ver nas cartas de 1 Reis, em todo o decorrer, desde a liderança de Moisés, grandes poderes de Deus derramados sobre a vida do povo. Grandes milagres Deus já tinha operado através da vida dos profetas que vieram até então. Mas os israelitas não foram transformados totalmente pelo poder de Deus, porque não deixaram Deus agir. Esquecia-se muito fácil dos milagres que eram feitos. Nesse contexto, por exemplo, Eliseu, o profeta da época, era canal das obras de Deus. Milagres recentes aconteceram, como, por exemplo, o azeite da viúva, a cura do filho da sunamita. Eliseu alimentou 100 homens. Naamã foi curado. Tantas e tantas obras Deus vai fazer através do profeta da época, porque profetas eram levantados em nome de Deus para serem usados pelo poder de Deus, canal de bênção ali naquele tempo. Naquele tempo tinha um profeta ousado, naquele tempo tinha um profeta que falava com autoridade, que sabia quem Deus era. Naquele tempo tinha um homem de oração, naquele tempo tinha um homem com muita ousadia do Espírito Santo. E este homem estava peregrinando por ali, fazendo o que deveria ser feito. Mas nada foi o suficiente. Diga comigo, nada. Não, é muita gente para pouca voz. Diga nada. Nada era suficiente. Ainda que o povo estivesse caminhando, vendo as obras de Deus, nada, diga mais uma vez, nada. Nada estava sendo suficiente, infelizmente. A gente chega a um ponto em 1 Reis, nessa trajetória do povo de Israel, de contato, de obras sendo deslumbradas a olho nu. Nós chegamos a esse ponto e podemos afirmar que muita gente é assim. Deus já livrou, Deus já fez, Deus já tocou, Deus já transformou. Deus transformou cenários que aos olhos humanos eram impossíveis serem transformados. Deus livrou de acidentes. Deus foi contigo na cama de um hospital. Deus foi contigo no vale. No monte Deus estava, mas no vale também tinha a presença de Deus. Oh, aleluia. Deus resgatou o teu filho de algum problema, de alguma coisa que você nem sabe o que, mas Deus foi lá e resgatou. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu não te conheço, mas eu acredito que você tenha uma história vasta, que você pode testemunhar já as obras de Deus na tua vida. Mas, infelizmente, na vida de muitas pessoas, nada é suficiente. Algumas pessoas passam um tempo e esquecem daquilo que Deus já fez. Estão na casa de Deus. Existem pessoas que estão na casa de Deus, experimentando o agir de Deus, e ainda pensam, e daí? Porque o que importa é que eu estou aqui. Mas, na verdade, eu vim aqui também te dizer que tão bom quanto, importante quanto é estar, é experimentar. Vou repetir. Tão bom e quanto importante é estar, é experimentar. Nós servimos um Deus de alianças, nós servimos um Deus de relacionamento, nós servimos a um Deus fiel, nós servimos a um Deus que quer te ver perto dele, nós servimos a um Deus que tem saudade de nós servimos um Deus que tem prazer de ouvir a nossa voz em oração, e quando nós nos distanciamos um pouco da oração, sabe o que ele faz? Ele te traz para uma conferência dessa,
começa e te diz: filha minha, o teu lugar é junto de mim. Filha minha, eu estou com saudades de ouvir a tua voz, porque não é só no vale que se ora, não é só no vale que se adora. Ainda que você esteja num tempo favorável, ainda que você esteja num tempo do monte, num tempo de graça, no tempo experimentando a graça e a paz do Senhor, continue orando, continue adorando, continue de joelhos dobrados, porque Deus é Deus de intimidade. Levante a tua mão e adore ao Senhor, porque Deus está tocando em vidas nessa noite. Aleluia. Existem pessoas que caminham o caminho e ainda pensam, parece que está dando certo assim, mas sabe que está dando muito errado. Está dando muito errado. E Deus a todo tempo dando oportunidades. Diga comigo, oportunidades. Sabe o que é esta conferência para você na sua vida? Não é mais um convite de uma amiga, um convite da rede social que você viu e achou bonitinho porque estava lá a cor rosa ou lilás. Não, essa conferência é mais uma oportunidade de Deus. Essa conferência é uma porta de oportunidade de Deus. Essa conferência é a oportunidade que Deus está nos dando para nos aproximar dele. Por quê? Porque a oportunidade, ela é importante na nossa vida, porque o interesse de Deus é que desenvolvemos a capacidade de confissão e não só de petição. Está aqui comigo? Eu estou construindo a mensagem ainda. Deus deseja que nessa intimidade, nessa aproximação, nós possamos desenvolver a capacidade de confissão e não só de petição. E quando nós caminhamos só na realidade da nossa necessidade, nós conhecemos um Deus que age quando nós pedimos. Quando você pede, Ele te dá, porque Ele é o teu Pai. Quando você pede, Ele te ouve, porque Ele é o teu Pai. O teu Pai já se manifestou na tua vida quando você estava numa situação adversa e você pediu algo a Ele. Mas esse mesmo Deus deseja que sejamos tão sensíveis ao ponto de desenvolvermos uma intimidade para a confissão. E conhecer a Deus, o Deus que age na confissão, porque quando eu confesso significa que eu acabei de me render a Ele, que eu me arrependi. Quando eu confesso significa que eu passei pelo processo do arrependimento, e se eu passei pelo processo do arrependimento significa que eu estou me humilhando diante dEle. E todo o evangelho de Jesus fala de humilhação, minha irmã. Tu não está entendendo o que Deus está dizendo. Deus está dizendo aqui nessa noite, caminha um pouco mais comigo, porque eu quero desenvolver na tua vida um processo de confissão que te leva ao arrependimento e que faz você chegar à humildade que agrada a Ele. E quando nós compreendemos isso, os feitos de Deus, isso muda em nós. A graça muda. A graça muda você, e quando você muda, boa parte do que você também carrega muda. A graça de Deus nos transforma, e diante dessa negativa de se render à vontade permissiva de Deus, vai acontecer algo, e aqui eu entro no contexto. O que vai acontecer na vida do povo de Israel, diante dessa negativa de enxergar as obras de Deus e de desenvolver um relacionamento de confissão com Ele? O que vai acontecer? Ben-Hadad, rei da Síria, sitia, ou seja, cerca Samaria. Eu não sei como é que está a sua tradução, mas eu estou aqui hoje com a King James, onde fala de um cerco. Diga comigo, cerco. Cercou. O inimigo do povo de Deus cercou Samaria. E esse cerco aqui é uma estratégia que ele gostava de fazer naquela época. Eu não sei se esse nome cerco leva você ao entendimento do que é isso. Você já teve a tua casa cercada? Você já se sentiu numa situação cercada? Cerco aponta para sem saída. Cerco aponta para oportunidades ou quando eu tento caminhar, quando eu tento abrir uma porta, ela não se abre. O apontamento desse cerco é para que você entenda, levando para o seu dia de hoje, é aquela porta que você tenta abrir, mas ela não abre.
É aquele jeito que você tenta dar para resolver uma situação e não consegue resolver. Por mais que você caminhe em direção a ter respostas positivas, você não tem. E aí você se vê num cerco. Você se vê sem saída. Samaria estava assim e o povo estava assim. Esse cerco vai produzir fome. Diga comigo, fome. E o cerco era eficaz em certas cidades muradas. Uma cidade totalmente murada como Samaria. Bastava cercar. Sem saída. O exército bloqueou a entrada de suprimento. Não entrava comida, não saía nada. Não tinha como desenvolver o comércio. Não tinha como o povo plantar, colher e vender. Não tinha como o povo buscar suprimentos lá fora. O tempo vai passando. O cerco fica difícil. Cerco. Apontamento para casa desarrumada. Cerco. Apontamento para situações sem saída. Cerco. Apontamento para desestabilização de famílias. Cerco. Apontamento para crises e crises tão difíceis que você não consegue resolver. Note. O inimigo daqui, o rei Ben-Hadad, que era um rei muito perverso, ele não entra para atacar, mas ele esperava na fome morrer. Vai se desesperar na fome. Vai morrer na fome. Ele não preparou os exércitos para de uma vez por todas atacar a cidade, tomar a região, o território, numa situação de guerras, de brigas políticas. Não. Ele cerca. Ele simplesmente cercou e esperou. É quando o inimigo da tua alma cerca situações. Na vontade permissiva de Deus, isso está acontecendo. Eu preciso repetir para que você entenda. Na vontade permissiva de Deus, isso está acontecendo. Porque às vezes, só assim para a gente despertar. Porque às vezes, só assim para a gente voltar ao lugar de oração. Porque às vezes, só assim para a gente entender que o Deus que a gente se relaciona não é um Deus só da petição, mas também é um Deus que espera de nós a confissão. Tudo cercado, fome aumentando, povo desesperado, mulheres chorando. Mulheres desesperadas com filhos sem saber o que fazer. Meses se passam e a situação fica desesperadora, ao ponto de venderem cabeças de jumentas, estercos de pombos, animais impuros, por um preço altíssimo, diz o texto. Por um preço altíssimo, eles vão comercializar aquilo que não se podia consumir. Há um desespero instalado aqui. E quando a crise te desespera, você perde a fé. Quando a crise te desespera, você perde o chão. Você começa a agir com a tua razão. Você começa a agir do teu jeito. Sabe o que isso aqui indica? Isso aqui aponta para o jeito humano de resolver. A venda das cabeças de jumentas, do esterco de pombo, que o texto bíblico diz que eles vão consumir como se fosse farinha, vai apontar para o jeitinho que a gente dá. Quando a gente está na crise, a gente tem o costume, a inclinação de dar o nosso jeitinho, mas isso vai dar errado, não vai resolver. Diga para alguém nessa noite, em nome de Jesus, olha para o lado e diga, não resolve, irmão. O nosso jeitinho não resolve. Porque por mais que eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Por mais que eles estivessem se esforçando para vender cabeças de jumenta no jeitinho humano, isso não está resolvendo nada. Isso não está matando a fome de ninguém. Oh, aleluia. Isso não está satisfazendo ninguém. Isso só está piorando o problema. Isso só está piorando. Você não está enxergando que o teu jeitinho só está piorando o problema.
Que é onde as tuas mãos tocam para resolver, no teu cálculo só piora e parece que o problema aumenta. Deus está te parando hoje. Oh, aleluia. Deus está te parando hoje. Deus está te parando hoje. Deus está parando alguém hoje aqui para dizer: não vai ser mais do teu jeito. A partir desta conferência, pré-conferência, não vai ser mais do teu jeito, mas vai ser do jeito que eu te disser. Vai ser do jeito que eu te revelar. Vai ser do jeito que eu te revelar. Porque Deus é o Deus de revelação. Deus é Deus de poder. Deus é Deus de graça. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de resposta. Oh, aleluia. Esse jeitinho não está levando a nada. Nada. O texto diz que o rei vai passar agora nas ruas. Porque chega um momento que você, na crise, tem que fazer um balanço da situação. E aí o texto diz que o rei vai passar nas ruas para ver esse balanço da situação. E por detrás do muro tem duas mulheres brigando, discutindo uma com a outra. Por quê? Porque elas fizeram um acordo de comer o próprio filho. Só que quando chegou a vez da outra matar o filho e dar de comer, uma se nega. E elas estão agora numa discussão. E o texto vai dizer que essas mulheres discutem a negociação dos seus filhos para matar e comer. A crise leva quem ama a negociar o inegociável. Você acha que essa mãe não ama o filho? Existe amor ali. Mas a crise nos leva, quando nós não sabemos administrar a nossa crise, quando nós não somos despertadas por Deus na nossa crise, a crise pode nos levar, sim, a negociar o que é inegociável. Filho é inegociável, família é inegociável, presença de Deus é inegociável, ministério é inegociável, chamada é inegociável, marido é inegociável, aliança é inegociável. Aleluia! Inegociável. E elas vão negociar o que não dá para negociar. Você pode imaginar a dor dessas mulheres. Porque ninguém faz isso sorrindo. Atitudes involuntárias da carne começam a acontecer num ambiente de crise. Porque a crise cega. A crise faz matar quem se ama. A crise faz você dentro de casa, sabe fazer o quê? Quebrar os pratos da cozinha. Não faz esse semblante de distraída. Olha para o lado assim, na minha terra fala de rabo de olho, assim, de canto. Olha para o lado e vê se essa mulher tem cara de descontrolada. Agora com o dedo de profeta e cara de profeta, diga para ela: é hoje que Deus te transforma. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Volta aqui. Por quê? Porque a crise faz você tomar atitudes que fora da crise você não tomaria. A crise faz você falar coisas que você não falaria. A crise faz você se transformar em alguém cuja sua essência não te autoriza a ser. A crise está transformando quem você é. A crise está fazendo você discutir dentro de casa. A crise está fazendo você ser mal-humorada, mais mal-humorada e menos carinhosa. A crise fez você passar de arrogante, quando na verdade você era chamada de princesa. A crise fez você se tornar fria, calculista. Que crise é essa? Talvez as decepções, talvez as mágoas, as traições, talvez as negações, ou até mesmo
o tempo da espera e a má administração desse tempo de espera de transformação do outro fez com que você mudasse o teu jeito. A crise leva quem ama a negociar o inegociável. A crise nos cega, a crise machuca, a crise destrói. Se você não souber passar por ela, se você não souber e não quiser entender o propósito dela. E aqui eu chego a um tópico importante. Toda crise tem o seu? Vem comigo. Toda crise tem o seu propósito. Há um propósito nisso tudo aqui e o povo vai precisar entender. Talvez até aqui alguma crise pode ter trago arranhões irreparáveis. E hoje está cada vez mais difícil saber passar por crises. A nossa geração não quer saber passar por crise. A nossa geração não entende o que é crise, quer resolver as crises do próprio jeito, na sua maneira. Talvez pela crise sua casa esteja uma bagunça. Nós vivemos uma geração que não aguenta nada. E nós, como mulheres maduras, não podemos ser levadas por essa geração. Porque eu e você não fomos criadas nessa geração. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 40 anos. Mas não importa quantos anos você tem, eu tenho certeza, absoluta certeza, que assim como eu fui criada, a maioria daqui também foi. Nós não somos mulheres mimadas. Nós não somos mulheres mimadas. Nós sabemos o que é passar por essa criação, essa maturidade do tempo de ter e não ter. Do tempo de que quando eu tenho uma água, eu vou agradecer a Deus pela água, mas eu não vou murmurar porque eu quero tomar um refrigerante. Mas nós vivemos uma geração que não aguenta nada, que não aguenta a crise. E por que isso é importante encaixar aqui nessa mensagem? Porque você é mulher. E como mulheres, nós administramos a nossa casa. Como mulheres, nós educamos os nossos filhos. E nós não podemos educar os nossos filhos da maneira que essa geração está começando a educar o deles. Que possamos abrir o nosso entendimento para isso. Porque os nossos filhos não podem ser criados com uma geração que não suporta nada. Que não suporta uma crise. Por quê? Porque crises, elas sempre vão existir na nossa caminhada. As crises nos levam ao crescimento. As crises nos levam a um amadurecimento. Hoje em dia é tudo mais simples e tem que ser mais simples e a gente tem culpa nisso. Porque muitas vezes nós criamos os nossos filhos de uma maneira errada. Quantas de você, como eu, já andou em poças de água, de chuva, sem preocupação de nada? Mas hoje a gente encapota a criança de todo quanto é jeito. Por quê? Porque a gente tem receio que um vento bata e que alguma coisa aconteça. Sim ou não? Sim. Sim. Tudo se reclama. A gente tem costume de dizer que a gente precisa fazer inúmeras coisas para dar um alimento a uma criança, quando na verdade eu e você fomos criados com coisa pesada. Eu não sei como é que é aqui, mas na minha terra é mocotó, irmã. Eita! Ô, Glória! É feijoada. Mas hoje em dia dá colesterol. Então hoje em dia você tem que tomar cuidado, mas naquela época não tinha isso. Por favor. Vivíamos com muito menos do que vivemos hoje. E ensinamos até os nossos filhos a orar. Ensinamos. Ensinamos os nossos filhos a vir para a casa do Senhor. Ensinamos. Trazemos os nossos filhos para a casa do Senhor. Trazemos, mas esquecemos de ensiná-los a ser feliz no pouco. Esquecemos de ensiná-los a viver crises. Dizendo assim, é só esse aqui, é esse dinheiro aqui na tua mão. Tu vai administrar a semana toda. Porque eu e você comíamos ovo se tivesse ovo. A semana inteira. Mas hoje os nossos filhos reclamam se tem frango a semana inteira.
Frango de novo, mãe? É só na minha casa? Carne de novo, mãe? Salsicha de novo, mãe? Quando na verdade nós não tínhamos nem isso. Prepare a tua geração para os momentos de crise que são necessários para o nosso crescimento. O rei, voltei para o texto, o rei passa pelo muro, ouve as duas mulheres brigando, e o que ele vai fazer? Pergunte aí o que, pastora? Rasga as vestes. O rei vai rasgar as vestes, e esse sinal de rasgar a veste no Antigo Testamento significa o quê? Humilhação, inconformação. Eu estou me inconformada com essa situação, eu estou me humilhando. Quando ele rasga as vestes, ele está dizendo: Senhor, ai de mim, Senhor, que situação difícil. Ele está inconformado. E depois de avaliar qual é a situação da crise, essa precisa ser a nossa atitude. Rasgar as nossas vestes. Mas tem gente que se acomoda com ela. Tem muita gente que olha a crise, tá na crise, senta, cruza o braço. E só diz assim: vai passar. O rei não, o rei vai rasgar as vestes dizendo inconformado. Só que eu preciso ir para o texto com você para dizer que ele rasga as vestes sim. Mas logo depois, ele vai culpar o mensageiro de Deus e a Deus pela crise. Ei, tu tá aqui comigo? Ele faz o certo, mas depois faz errado. Porque ele rasga as vestes em sinal de inconformado, mas depois ele vai dizer: ai daquele profeta. Porque isso só pode ser culpa dele. Que profeta que ele está dizendo? Eliseu, profeta da época. Ai daquele profeta e do Deus daquele profeta. Porque a gente só pode estar nessa situação por culpa do homem de Deus. Eita. Por culpa de Deus, Deus é Deus e esse homem que está fazendo isso conosco. Cuidado com o que você fala no desespero. Precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca no tempo da crise. Oh, aleluia. Precisamos vigiar, vigiar. A palavra de Deus diz vigiar e orar. Precisamos vigiar o que sai da nossa boca no tempo do desespero. Cuidado no que e de quem você fala. Diz o texto que os soldados vão atrás de Eliseu. E Eliseu prediz. Eliseu já sabe, porque o Espírito Santo já revelou a Eliseu que esses soldados vão bater a porta dele. Eliseu diz: olha, prepare aí, porque vai chegar um homem. Parafraseando, vai chegar esse homem e esse homem vai querer saber de mim. Eles já estão atentos e prontos para a chegada dos soldados. Os soldados chegam. Os soldados vão atrás de Eliseu e Eliseu prediz: amanhã. Amanhã. Tem alguém aqui para levantar o dedo de profeta e dizer amanhã? Oh, aleluia. Oh, entendo o que é isso aqui. Levante a tua mão comigo e diga amanhã. Aponta para quem está do teu lado e diga amanhã. A esta hora, tudo vai estar diferente. Oh, aleluia. Aleluia. Amanhã. Amanhã. Quantas mulheres são profetas de Deus aqui reunidas? Para declarar com ousadia aquilo que o profeta disse. Amanhã. Tá com crise, tá chorando, tá no desespero, tá vendendo tudo, tá dando o seu próprio jeito, não tá dando certo. Mas tem profeta na casa, tem profeta na casa. E eu quero te dizer aqui neste lugar, ainda tem profeta na casa. Tem profeta na casa, tem crise, mas ainda tem profeta. Tem crise, mas ainda tem profeta. E se você é profeta, levanta a tua mão com autoridade e diga: amanhã tudo vai ser diferente. Eu creio.
Eliseu, amanhã, escute, volta para o texto, os soldados cercaram tudo. Ben-Hadad furioso, porque quer tomar Samaria, mas ele diz amanhã. A essa hora, ele não diz só o indicativo do dia, mas ele diz a hora, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Tudo voltará ao normal. Sacode quem está do teu lado e diga, vai voltar ao normal. Sacode quem está do teu lado, melhora isso e diz para essa pessoa, diz para essa mulher, vai ser melhor do que o normal. Há um ambiente de milagres esperando por você. Vai ser melhor do que o normal. Tem mulher aqui que vai confundir o inimigo da tua alma. Por quê? Porque você sai dessa pré-conferência com a palavra profética na tua boca. Não haverá desânimo, não haverá falta de fé, não haverá desistência na tua vida. Aleluia! Amanhã tudo voltará ao normal. Só que eu preciso te dizer, eu queria muito passar disso, mas está na Bíblia. Eu preciso te dizer que quem está ouvindo essa palavra não acredita. Nem todo mundo vai acreditar. Acostume. Se acostuma. Porque nem todo mundo vai acreditar na palavra do profeta. Quem está ouvindo isso não acredita. Quem está ouvindo isso não crê. Eliseu diz, amanhã. Mas quem está ouvindo está assim, ó. Você acha que isso vai acontecer? Repito, na King James está dizendo assim, escuta a palavra de Yahvé, Deus. Assim diz o Senhor, amanhã, por essas horas, capítulo 7 de 2 Reis, por essas horas, na entrada de Samaria, o profeta diz, quando, que horas e onde? Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O que é isso? Tudo vai voltar ao normal. Ele está dizendo aqui que o comércio iria voltar, ou seja, não haveria mais exército na porta de Samaria. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu aos homens de Deus, ainda que, olha quem está ouvindo o profeta diz, ainda que, versículo 2 do capítulo 7, ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, meu Deus, será que essa, repita comigo, será que essa, olha a dúvida aí, que isso? Dúvida naquilo que houve. Será que essa profecia poderia se tornar realidade? O profeta ouve e vai responder assim, tu verás com os teus próprios olhos. Contudo, dessa fartura não comerás. Olhe para quem está do teu lado, me ajuda a ministrar, diga para essa pessoa, se crê, vai provar. Se não crê, não vai provar. Continue profetizando e declarando para essa mulher, diga para ela assim, mas amanhã tudo vai voltar ao normal. Tudo vai voltar ao normal. O que determina provar ou não provar? A nossa fé. E a nossa fé vem pelo ver, não pelo sentir. Por favor, não espere sentir para ter fé. Pastor, eu estou sentindo nada. Esse é o caminho. Pastor, eu não estou sentindo nada. Parece que não vai acontecer nada. É desse jeito mesmo. Porque você só tem fé pelo que você ouve. E o que você ouve determina o que você sabe.
O que você sabe de Deus determina a fé que você vai ter para provar do amanhã. Que Deus já disse que vai mudar. Só que a pergunta é, o quanto você sabe de Deus? Está aqui comigo? Você sai dessa pré-conferência para buscar a tua experiência. Porque é a tua experiência na palavra que vai fazer você saber de Deus o que na crise você precisa saber. Porque se na crise você conhece Deus de ouvir falar, você pode ser uma convidada a mais para estar do outro lado do profeta dizendo, será? Mas se você conhece o suficiente da parte de Deus, o que você está fazendo nos cultos, o que nós estamos fazendo nos cultos, o que nós estamos fazendo em conferências, nós estamos aqui não é só para estar com a nossa irmã, nós não estamos aqui só para tirar uma foto, nós não estamos aqui só para postar alguma coisa, nós não estamos aqui para provar de roupas legais, não, nós estamos aqui para saber mais de Deus. Porque quando a crise bater na nossa porta, porque neste mundo teremos aflições, quando a crise bater na nossa porta, saberemos de Deus o suficiente para dizer, amanhã vai ser diferente. Oh, aleluia, amanhã vai ser diferente. Ah, essa enfermidade vai cair por terra, esse nódulo vai sumir em nome de Jesus. Ah, eu vou fazer, o diagnóstico vai mudar. A tua casa vai ser transformada, o teu filho vai sair da droga, da cocaína, da maconha, do cigarro, do álcool. Ah, vai ter transformação no teu lar, minha irmã. Deus vai tocar no teu marido. Haverá transformação ainda esse ano, descerá sobre as águas. Eu vim aqui te dizer que Deus tem uma transformação total na tua vida. O teu útero vai ser visitado. Há uma nova semente que vai chegar aí. Por quê? Porque Deus é o Deus que trabalha no amanhã. E se você crê, recebe o teu milagre nessa noite. Aleluia! Aleluia! Mas este homem não crê e não vai provar. E aqui eu chego no texto da mensagem, dizendo para você que 4 leprosos. E eu gosto disso. 4 leprosos. Diga comigo, leprosos. A entrada do portão estão juntos. No mesmo nível de crise. A entrada do portão estão juntos. Olha a importância de ter alguém do lado na crise. Porque se tu tá sozinha, minha irmã, tu não tem com quem nem conversar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem que seja um caco de telha, Deus permite ficar. Tá aqui comigo? Nem que seja um caco de telha para você adorar ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado por esse caco de telha. Deus deixa ficar. Por favor, pare com esse vocabulário de dizer, estou sozinha, porque não está. As feridas da tua alma estão te possibilitando a não enxergar quem de fato está do teu lado no tempo da crise. Esta igreja está do teu lado no tempo da crise. A porta que está aberta está do teu lado no tempo da crise. Quem está do teu lado aí, embora você não conheça, está do teu lado no tempo da crise. Que mania que a gente tem de tomarmos um lugar de mulheres emocionais e dizer que estamos sempre sozinhas, porque você não está. 4 leprosos estão juntos na entrada da cidade, com fome, do mesmo jeito que o povo que está dentro da cidade está. Escute, esses 4 leprosos estão dentro da cidade, porém, no portão. Porque você já sabe que pelo contexto histórico dessa enfermidade, eles não poderiam ficar juntos com todo mundo. Eles eram marginalizados pela condição da lepra. Há um lugar para esses leprosos ficarem. Só que eles estão dentro da cidade, porém distantes, isolados, no lugar que deveriam ficar. Mesmo problema.
4 leprosos com o mesmo problema. E aí o texto que a gente leu, eles estão dialogando, conversando, caminho para o final. Eles estão conversando dizendo o quê? Eles têm 3 opções. O que eles estão dizendo aqui, eu parafraseio para você entender. Eles estão dizendo, nós temos 3 opções. Que opção é essa? Uma, ficar e não fazer nada e morrer. Essa é uma opção. Ou a gente fica no mesmo lugar, não faz nada e morre aqui. Segunda opção, entrar na cidade e morrer do mesmo jeito. Essa é a segunda opção. Terceira opção, se render e talvez morrer. Escute. Terceira opção, se render, sair daqui, nos render aos soldados e talvez morrer. O que essa terceira opção está significando? Enfrentar o problema. Está aqui comigo? Crise te ajuda a pensar. Então eles estão dando possibilidades. Olha, se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, também a gente morre. Agora, e se a gente sair? Talvez a gente morra. O que é essa pré-conferência para você? Para nós, me incluo nisso. É a gente saindo do nosso lugar para enfrentar o problema. Porque decisão muda tudo. E essa decisão precisa ser tomada nessa noite. Que decisão é essa, pastora? Vamos tentar tudo. E eu começo a caminhar para o final dizendo para você, quem disse que você tentou tudo? Sem tentar tudo, não dá para dizer que acabou. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Nessa crise, sem tentar tudo, não dá para dizer que acabou. Que está tudo perdido. Quem disse que você tentou tudo? Mas, pastor, você não sabe da minha história, eu já tentei sim. Não. Não. Porque uma vez que você enfrenta o problema dos jeitos de Deus, tirando todo o teu eu, tirando o teu coração, tirando as tuas mãos, tirando a tua lógica, tirando a tua matemática, você entra em um outro nível de tentativa. Você entra em outro nível de tentativa. Que tentativa é essa? Tentativa debaixo da palavra de Deus. Tentativa debaixo da palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus para tua casa, minha irmã? Eu tenho certeza que há uma palavra dentro do teu coração guardada sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre tudo que Deus já disse que você vai viver. O teu ministério tem uma palavra. A tua chamada tem uma palavra. O dom que Deus te deu tem uma palavra. Teu casamento tem uma palavra, você está debaixo de uma palavra, e essa palavra não foi esquecida nem por você, e nem muito menos pelo Deus que conduz a tua vida. Então traz de volta essa palavra à tua memória, traz de volta essa palavra ao teu coração, e declare com ousadia que nessa noite eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É hora de enfrentar. Bata no ombro de quem está do teu lado e diga, enfrenta. Não. Para quem precisa enfrentar, está muito fraco. Diga para ela, enfrenta. Isso. Por quê? Aí eu vou dizer aqui, separação. É o que você quer fazer na crise. Mas não é o que Deus quer fazer. Tá me ouvindo aqui? Deus está falando para alguém que estava com a mala arrumada. E que agora vai começar a desarrumar. Pastor, eu não arrumei mala nenhuma. Quem disse? Dentro do teu coração já está tudo arrumado. Já estava. Mas a partir dessa pré-conferência, você desarruma essa mala e volta para o seu lugar. Repito isso. Volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. E o que eles fazem? Os 4 leprosos. Eles decidem sair e enfrentar o problema. Eles saem. Diga comigo, saem. E o que eles encontram? Eles encontram um exército contrário. Vem comigo. Eles encontram o quê?
um exército lá apontando as armas para eles. Eles encontram o quê? Desespero, alvoroço, pessoas esperando eles saírem? Eles encontram tentativa de morte? Não. Eles não encontram ninguém. Exatamente do jeito que Deus falou. De novo, olha para alguma mulher e diga para ela, vai ser exatamente do jeito que Deus falou. E o que é isso? É um ambiente de milagre. O que é isso? É um ambiente de milagre. Porque só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia fazer o que aconteceu. O exército do inimigo vai ouvir carros e cavalos. Deus confunde a cabeça do inimigo ao ponto de eles largarem tudo e fugirem. Eles largam tudo, mantimentos, tudo, e fogem. O que os 4 leprosos fazem? Decidem enfrentar o problema, e quando depois de enfrentar o problema, preste atenção, escuta aqui, guarda isso. Depois de decidir enfrentar, encontram um ambiente de milagre. Sem decidir enfrentar, não tem ambiente de milagre. Depois que eles decidem enfrentar, encontram um ambiente preparado, um ambiente de milagre. O quê? O inimigo da tua alma já bateu em retirada. Aleluia! Aleluia! Agora, eu termino levando você a pensar comigo. Eu não sei se você já leu esse texto, eu já li esse texto algumas vezes. Eu não sei se você já leu esse texto e já pensou. Escute, louvor, pode vir para cá, por favor. Escute, você já pensou nesse texto? E já se fez essa pergunta? Porque eu já me fiz. Por que ninguém tomou essa iniciativa que os 4 leprosos tomaram? Preste atenção aqui. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz, lendo a Bíblia. Por que ninguém da cidade, de dentro da cidade, tomou essa iniciativa que os 4 leprosos tomaram? Por quê? Você tem essa resposta? Por quê? Porque tinha muita gente dentro da cidade. Mas ninguém dentro da cidade toma a iniciativa de dizer assim, eu vou enfrentar. Se for para morrer aqui dentro, ou lá fora, eu vou morrer do mesmo jeito. Por quê? Vem comigo nesse pensamento. Por quê, gente? Por que só os 4 leprosos? Escute. O Espírito Santo falou ao meu coração sobre isso. E eu quero dividir com você. Porque os outros só estavam com fome. Os outros só estavam com fome. Mas os 4 leprosos, eles estavam com fome e leprosos. Está aqui comigo? É diferente. Tem nível de crise que faz você tomar decisões que outros níveis de crise não fizeram você tomar. Tu tá entendendo aqui? Todo mundo tá em crise. Só que a condição dos leprosos é bem pior. Tem gente que toma a decisão e enfrenta. Por quê? Porque ele julga a condição dele muito pior. E quando é essa condição que a gente está da crise, a gente entende que ela precisa ser superada. A gente faz o que os leprosos fizeram. Enfrenta. Enfrenta. O que é isso? É a oportunidade de Deus fazer o milagre. O que é essa crise na sua vida? É a oportunidade de Deus fazer o milagre. Eu imagino os leprosos chegando naquele lugar, achando estranho não ter ninguém lá. E pensando assim, será que é uma emboscada? Alguma coisa de errado está acontecendo. E eu quero te dar um aviso. Cuidado para amanhã, quando Deus começar a fazer na tua vida, você não achar que tem algo estranho e não provar do teu milagre.
Porque quando esses leprosos chegam lá fora e olham, não tem ninguém. É muito estranho não ter ninguém. Vai ser estranho você olhar o teu filho e dizer assim: mãe, eu posso ir lá? Vai ser estranho você olhar para o seu marido e seu marido te fazer um carinho do nada. Vai ser estranho você chegar em casa hoje e o teu marido dizer assim: senta aqui porque eu quero conversar com você. Ninguém pegou essa palavra? Olha, vai ser estranho você chegar em casa e o teu marido dizer assim: olha, minha filha, a partir de hoje vai ser tudo diferente. Eu vou pro culto amanhã, domingo, com você. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Vai ser estranho. Vai ser estranho. Vai ser estranho porque é milagre na tua vida. É milagre. Vai ser estranho você colocar a mão no teu corpo e não sentir mais esse nódulo. Vai ser estranho. Vai ser estranho. Vai ser estranho quando essa dor sumir. Vai ser estranho quando as tuas pernas estiverem revigoradas. Vai ser estranho quando o teu fôlego ser renovado. Vai ser estranho. Mas o que é isso?